Olá pessoal, vamos para mais uma análise do especialista em vídeo recheadas de notícias. Começaremos falando do mercado de soja. A semana que passou foi marcada por recuos generalizados em Chicago, causados novamente por temores de uma possível recessão econômica mundial. O aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e em vários países da Europa causou um receio generalizado no mundo inteiro, podendo afetar diretamente o consumo de várias commodities, entre elas a soja. Ademais, a medida do governo argentino garantindo um câmbio mais valorizado na comercialização de soja vem promovendo vendas expressivas, causando uma queda na demanda de soja norte-americana, que consequentemente vem pressionando Chicago para baixo. De acordo com o Ministério de Economia da Argentina, de 5 a 19 de setembro já foram comercializadas 9,3 milhões de toneladas de soja. Outro fator que corroborou com a queda de Chicago foi a evolução da colheita dos Estados Unidos, onde, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, atingiu 3% da área total. Os dois maiores estados produtores, Iowa e Illinois, ainda não haviam iniciado a colheita. No Brasil, as previsões apontam para o início de safra com condições climáticas excelentes. Com o fim do período de vazio sanitário em alguns estados, iniciou-se os trabalhos de plantio no Paraná no dia 10, onde se encontra bastante avançado inclusive, além do Mato Grosso do Sul e São Paulo no último dia 15, que representam boa parte da produção nacional. Além disso, boa parte dos estados terminam o vazio sanitário ainda este mês, onde o clima determinará o início do plantio. Diante disso, as cotações fecharam a sexta-feira no campo negativo, com um contrato com vencimento em novembro de 2022, valendo $14,26 o bushel, uma queda de 1,38%. Já o contrato com vencimento em março de 2023 também fechou a semana no campo negativo, valendo $14,34 o bushel, uma queda de 1,27%. Agora vamos falar sobre o dólar. A moeda americana teve a maior alta diária desde abril, porém ainda fechou a sexta-feira no campo negativo, sendo cotado a R$ 5,25, uma queda de 0,19%. A semana foi marcada pelas decisões de taxa de juros dos Estados Unidos e do Brasil, além de vários países da Europa. O Banco Central americano aumentou a taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual. A nova taxa levou a taxa básica de juros dos Estados Unidos ao seu maior patamar desde 2008, onde o mundo passou por uma séria recessão econômica. No Brasil, o Banco Central decidiu manter os juros em 13,75 pontos percentuais. Com a leve queda do dólar e Chicago fechando também no campo negativo, as cotações do mercado brasileiro fecharam a semana com leve desvalorização em relação à semana anterior. Agora, para esta semana, o clima na América do Sul continuará sendo acompanhado com bastante atenção pelo mercado, diante da evolução do plantio, principalmente no Brasil. As vendas da Argentina também poderão continuar pressionando Chicago diante da baixa demanda da soja norte-americana. O dólar deve continuar seu movimento de alta iniciado na sexta-feira, diante da saída da moeda americana do Brasil na busca de melhor remuneração lá fora. Caso Chicago continue sua tendência principal de queda e o dólar em alta, a semana poderá ser marcada mais uma vez por leves oscilações dos preços em relação à semana anterior.
Agora vamos falar sobre o mercado de milho. A semana que passou também foi marcada por recuos causados por incertezas relacionados a temores de uma possível recessão econômica mundial, principalmente após o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e em vários países da Europa, diminuindo a atratividade das commodities em geral. No mercado interno, a semana teve indícios de um interesse maior da parte compradora para suprir a demanda, mesmo que a curto prazo, da sua necessidade de consumo. O plantio de milho segue bastante avançado na temporada 2022-23, sendo liderado pela região centro-sul do Brasil, puxado pelo Rio Grande do Sul. Há expectativas de uma safra bastante expressiva de milho, apesar da alta de preço de adubos nitrogenados, que poderá impactar negativamente a quantidade de área plantada do cereal. O milho brasileiro permanece muito demandado internacionalmente. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, no seu último boletim, as exportações de milho no Brasil já totalizaram 3,73 milhões de toneladas no acumulado das 3 semanas de setembro, ultrapassando o valor de 2,85 milhões de toneladas em todo o mês de setembro do ano passado. De acordo com o último relatório de progresso de colheita, divulgado semanalmente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a colheita já teve início em boa parte dos estados produtores de milho, entre eles os 3 maiores, Iowa, Illinois e Nebraska. No total, já atingiu 7% da área. Por falar em mercado externo, Chicago finalizou a semana com uma leve queda de 0,62%, encerrando a semana valendo $6,75 o bushel. Para essa semana, as condições climáticas continuarão sendo acompanhadas de perto pelo mercado, diante da evolução do plantio e desenvolvimento inicial da safra 2022-23. O milho brasileiro permanece muito demandado internacionalmente e o ritmo de exportação também será um fator importante que norteará o mercado brasileiro no curto prazo. No mercado internacional, a evolução da colheita norte-americana e exportações semanais serão observados de perto pelo mercado. Diante disso, as cotações poderão ter uma semana de leve valorização.